Bem-vindos a esse canal de astrologia. Eu aqui venho num ciclo de um estudo da Lua Nova, aonde eu venho trazendo para vocês uma tônica do mês. Nós entramos em março agora, no Ano Novo Astrológico. A primeira Lua Nova se deu no signo de Áries e nesta semana nós temos a segunda Lua Nova desse ciclo do Ano Novo Astrológico, também no signo de Áries, onde também está acontecendo um eclipse. Muitos sinais que indicam um eclipse híbrido, o que quer dizer que nós vamos ver conforme o lugar que estarmos no planeta de forma diferente esse eclipse. Alguns vão vê-los como um eclipse total e outros irão vê-los como um eclipse parcial. Só esse aspecto deste acontecimento já nos traz alguns sinais. Duas luas novas no signo de Áries, que é um símbolo de impulso, de ação, de movimento, de força do querer nos movimentando ou fazendo com que o movimento se desencadeie. Como nessa segunda lua nova ocorre um eclipse, é importante a gente rever nossas ações por novos ângulos. É isso que sinaliza um eclipse raro, híbrido. Nós estamos, então, no momento em que devemos olhar aquilo que nós iniciamos por novos ângulos, por diversos ângulos, eu posso colocar assim, porque nós podemos olhar como absoluta certeza do que fazemos, mas que é importante a gente ter um olhar de questionar se de fato é naquela direção ou é daquele jeito. É isso que está sinalizando um eclipse híbrido. Por quê? Porque dentro desse mapa da Lua Nova, que acontece agora, dia 20, vou trazer o mapa aqui para a tela, e vocês podem acompanhar aqui a minha leitura através do cursor. Dentro desse mapa, nós temos aqui uma quadratura entre Plutão, que está a 0 graus do signo de Aquário, e Sol e Lua, que é a lunação, a lua nova, 29 graus e 50 minutos do signo de Áries. Toda vez que nós falamos lua nova, nós estamos dizendo que tem uma conjunção entre Lua e Sol, o que denota um novo ciclo. Então, por isso que o estudo da lua nova, ele é oriental da tônica do mês, porque todo mês nós vamos ter essas energias descritas pelo mapa dentro desse ciclo de 28 dias da Lua. E essa configuração, com Plutão aqui no signo de Aquário, na casa 12, ela traz uma grande influência, uma grande força do inconsciente, tanto do inconsciente coletivo, como também do nosso inconsciente profundo. Então, por isso que nós devemos olhar essa ação de um impulso, de um movimento que abre o ano novo. Então, eu estou trazendo dentro do ano novo astrológico porque é o ciclo da natureza. Quando o Sol entra no signo de Áries, há o despertar da semente, há o movimento que é um movimento de renovação da vida. Então, eu aqui, dentro desse vídeo, estou descrevendo como que nós damos o segundo passo dentro desse círculo, de um ciclo completo que os 12 signos descrevem, que o zodíaco descreve. Bem, estando então aqui essa grande força do inconsciente, nós devemos, dentro desse segundo mês, observar nossas ações, identificar se essa ação, nós estamos insistindo nessa ação por um traço um pouco compulsivo, um pouco obsessivo, porque essa ação ficou contida em nós, ou ficou essa força concentrada em nós de uma forma bélica. Então, esse é um aspecto do signo de Áries dentro do negativo, porque tudo nós temos os dois lados, nós temos a dualidade, nós vivemos dentro da dualidade, sombra e luz. Então,
Esse é o exame que devemos fazer. Essa ação ela está sendo movida por algo compulsivo, obsessivo, que traz algum sentimento sombrio na sua raiz, ou ela está vindo através de uma força de renovação, a gente abrir caminhos e transformar alguns aspectos nossos, íntimos, que nós já conhecemos eles, porque eles são sombras que nos acompanham, vamos dizer assim, são padrões emocionais que nos limitam dentro da expressão do nosso ser. Bem, deste mês também, nós temos o ascendente aquário, que é uma ação que ao longo do mês devemos ter essa tônica de mudança, de abrir espaço para algo novo conseguir chegar na nossa vida. Porque a vida ela é um movimento dual, né? Então, em todos os sentidos, ela é um movimento, como eu falei, sombra e luz, ação e reação, noite, dia, inconsciente, consciente. Então, dentro desse movimento que nós temos, que a todo instante nós lidamos com essa dualidade, fora de nós e dentro de nós então devemos buscar essa compreensão, essa ação que nós estamos abrindo, está trazendo de fato algo novo para a nossa vida, ou nós estamos insistindo em algo que nós queremos que aconteça, mas a vida está trazendo sinais de resistência em relação a isso. Ou nós estamos, de fato, lidando com adversidades internas, resistências nossas, do nosso íntimo, da nossos padrões mentais, de crença, emocionais, e esses padrões estão fechando possibilidades novas. Só por aí a gente já viu que é um mês intenso. Mas o intenso, ele quer dizer que está sendo também, cada segundo é importante. Então, esse é um mês em que nós vamos ter uma intensidade, porque como nós temos aqui a casa 3 que eu estou mostrando, a casa 3 é uma área da vida de movimento. Ela é uma área da vida de aprendizado, que quer dizer assim, toda vez que a gente troca, que a gente encontra algo novo, se nós olharmos com olhos de aprendiz, nós iremos identificar esse novo que existe nesse encontro. Então, esse é um mês onde de movimento, de compreensão, movimento de despertar a consciência para padrões que estão impingindo nós agirmos de uma determinada maneira. Esses padrões podem ser, inclusive, de dependência das circunstâncias externas. Nossa ação individual no mundo, ela é uma ação onde precisa ter um equilíbrio dentro e fora, ou seja, aquilo que está nos movendo através do coração, através da nossa intenção, algo que está ainda oculto dentro da ação. O que está oculto dentro da nossa ação? O nosso querer. Então, quanto mais o nosso querer é claro, mais a nossa ação tem uma intenção assertiva. Agora, quando o nosso querer ele está inconsciente, ele está obscuro dentro da intenção, nós acabamos permitindo que as circunstâncias nos movam. Então, esse é o mês em que é preciso ter esse filtro, é um filtro de observação dinâmico, fora e dentro. Observação do que está acontecendo em torno de você, do que as circunstâncias estão despertando em você e como que esse despertar ele se encontra mais movido por aquilo que está oculto, que está na sombra, que está no teu inconsciente, ou ele está movido um querer mais assertivo, um querer claro, um querer em que você, inclusive, diante dessas circunstâncias externas, você tem paciência. Eu ia falar calma, mas aqui veio a palavra paciência. E a gente pode dizer assim que calma e paciência são coisas semelhantes. Então, paciência é você ter uma ação pacífica com algo externo a você. E a calma
é você ter uma tranquilidade interna para você agir dentro do tempo. Então, essas duas coisas são importantes. Mas nós estamos falando de uma lua nova em Áries. E Áries é ação, é movimento, é o agora, é o hoje, é o instante. Perceberam o conflito? Estamos lidando com isso. Então, se você está tendo alguma questão de ansiedade, é natural. Se você está tendo alguma questão de impaciência, é natural. O que eu estou trazendo aqui como natural? Você vai precisar lidar com isso, porque dentro desse movimento da natureza, do que é natural, nós estamos vivenciando essa reflexão. Precisamos encontrar aqui um filtro, precisamos fortalecer os nossos escudos áuricos para que o externo não influencie as nossas decisões. Bem, então nós temos o ascendente Aquário e temos essa posição de Mercúrio conjunto Urano. Essa é uma das principais mensagens desse ciclo. Abrir nosso campo de visão, olhar questões por novos ângulos. Esses novos ângulos vão nos ser abertos pelas circunstâncias. Então, aqui é um mês em que, embora, como eu falei, ele é intenso, porque nós estamos lidando com pontos internos e externos, onde tem muita tensão, onde ali existe um nervo exposto. E todo nervo exposto, quando a gente toca, a dor é imediata, é quase que instantânea, né? E é dentro desse ponto aqui que nós devemos trabalhar a nossa força mental. Então, a gente deve contar 3 vezes, respirar 3 vezes, beber um copo d'água, ficar com a água dentro da boca até contar 10, usar recursos que façam com que a gente não reaja de forma instantânea, para que dê tempo de passar esse filtro que eu descrevi, para que dê tempo da gente elaborar a nível mental, porque aqui nós temos uma ênfase mental que está sendo também sinalizada, primeiramente pelo ascendente Aquário, ele é um signo fixo de ar, o que quer dizer um movimento em que nós nos mantemos dentro daquela linha de pensamento. Nós podemos mudar os ângulos, mas a linha de pensamento a gente tem uma tendência a manter, por isso que é tão importante a gente não ter uma reação instantânea, porque aquilo que for desperto e reagir de forma instantânea, a tendência é que a ação ela siga por aquela direção, e a gente precisa aqui saber conduzir a nossa ação, porque nós ainda estamos dentro de um ciclo onde a energia de Áries, a vibração de Áries está nos orientando. Então, nós ainda temos esse tempo de conduzir a nossa ação, mas aqui com mais força de pensamento, para que a gente possa ter uma ação de fato que conquiste o que queremos e não que conquiste uma série de batalhas e dificuldades e adversidades para a gente lá no 12º passo, lá quando a gente chegar no final do ciclo do ano novo astrológico, a gente conquiste o que nós queremos, né? Ou a gente ali harmonize aquilo que nós queremos. Então, a astrologia, ela é uma ciência complexa, ampla, oriental, e a orientação da astrologia ela está sempre trazendo um fluxo de movimentos de nós com a vida e da vida em direção a nós. Então, a gente entender esse fluxo é importante. E nesse momento a gente pode pensar assim, para que a gente tenha essa ação assertiva, positiva, a gente precisa ter paciência com o externo e calma conosco. Não aconteceu naquele momento que você queria? Calma. Não se irrite, calma. Fale com você mesmo. Dialogue com você. Compreenda a tua irritação. Busque você ter uma compreensão disso.
no lugar de você ser arrastada por isso. Dialogue com você, importante, porque a palavra nesse mês tem. A palavra é sempre importante, mas nesse mês em especial, por ter essa ênfase planetária na casa 3, que é uma casa de comunicação, que é uma casa de troca, de aprendizados, de estudos, de abertura de caminhos através de novos contatos, é importante, então, a gente usar a palavra de forma bastante seletiva. Então, quer dizer assim, que esse mês as coisas estão em trânsito, estão em movimento, têm um grau de instabilidade. Então, nós não podemos decidir as coisas de pronto. Dialoga, dialoga com você, dialoga com o externo, dialoga com as circunstâncias, dialoga com o outro. Tem aqui um balanço, né? Botar na balança nós e o eu. Agora, olhe só, nós em primeiro lugar. Porque através de você observar as relações que você está estabelecendo com o externo, com o outro, com o coletivo, e o coletivo que eu estou dizendo aqui é com o inconsciente coletivo, porque todos nós somos movidos pelo inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo nos mover, o grau que isso acontece está diretamente relacionado com o grau da nossa consciência. Quanto mais consciente nós estivermos do nosso querer, de quem nós somos, menos nós somos movidos pelo inconsciente coletivo. E como que isso se apresenta? É através de ondas de pensamento, de ondas que a gente pode dizer de moda. Então, existe um padrão coletivo de comportamento que está sendo uma onda que está movendo as pessoas. E quando a pessoa ela se deixa mover pelo inconsciente coletivo, essa compreensão do eu, ela está bastante relacionada com esse grupo com o qual ela está interagindo. E aqui eu falei nós e eu, botar na balança, nós e eu. Por quê? Porque existe uma ênfase muito forte nesse ciclo da lua nova, de 28 dias, de que as questões coletivas estão bastante intensas, inclusive de pontos que fazem a gente parar e questionar coisas que você está dentro de uma linha e você de repente para e fala assim, cara, o que está acontecendo aqui? Por exemplo, uma creche ser atacada violentamente. Por exemplo, um líder religioso ser colocado na berlinda. São coisas que nos mobilizam em a gente refletir sobre aquilo, se posicionar sobre aquilo. Então, isso que eu estou colocando da intensidade que acontece desse mês. E nós vamos ter outros eventos dentro dessa mesma escala, que mexem com nossas verdades pessoais, com aquilo que a gente acredita, e que a gente não deve tomar uma posição imediata de você reagir àquilo. Você deve contar até 3, beber um copo d'água e guardar aquela água na boca para você não falar, não julgar, não criar uma polêmica diante de um fato que ele está obscuro. E quando eu digo assim, obscuro, é porque em relação a você mesmo, você não está convicto daquilo que você tá surgindo dentro de você. Aquela onda de questionamentos que está surgindo dentro de você. E também a casa 3, como ela é uma casa de troca, ela é uma casa de informação. E isso também é importante. Aquilo que mobilizou você de uma maneira em que você tem aquela reação quase que instintiva, no lugar de reagir, no lugar de agir, busca informação. E esse é um mês onde nós temos uma tendência muito grande a surgir polêmicas por coisas que não estão esclarecidas. Então, passa esse filtro. Então, é um mês da gente ter reserva, da gente ter cautela, da gente agir observando primeiramente o nós
e depois vendo como aquilo reflete no eu. Então, por isso que na balança o nós está tendo um peso maior. Então, é assim, o que que eu estou querendo dizer com isso é que o nós tendo um peso maior, ele tende a desencadear um movimento, e você precisa trazer uma reflexão do eu. Então, está sendo uma ação muito mais movida pelo coletivo do que o individual. E dentro do mapa, lembrem que a ênfase planetária ela se encontra no primeiro quadrante do mapa. E esse primeiro quadrante ele fala da ação individual no mundo. Então, essa tônica ela está vindo por esse peso maior do nós, mas a ação ela deve ser movida pelo individual. Dentro dessas reflexões que eu trouxe, que é como que as coisas estão movimentando você, né? Como que as coisas estão despertando a tua ação. Fica aqui, então, essa recomendação de você observar no teu mapa qual é a casa que essa conjunção entre Sol e Lua está acontecendo, 29 graus e 50 minutos. Em que área do teu mapa está acontecendo? E qual área Plutão está ativando? Para você poder aí individualizar essa leitura, porque dentro dessa área que Sol e Lua estão se posicionando no teu mapa, é ali onde as reações instintivas tendem a acontecer. Então, observem aqui dentro da descrição, eu vou colocar a descrição, uma síntese breve das casas, para que vocês possam ter uma linha de exame dessas áreas, para que vocês estudem numa personalização, né? Porque a astrologia aqui eu estou trazendo uma leitura que é para todos, mas essa leitura ela vai se manifestar de forma diferenciada para cada um, com essa tônica, porém dentro das áreas em que esses planetas estiverem posicionados. E por que também é importante você fazer essa observação, seguir essa recomendação? Porque aqui nós temos o final de um signo entrando em outro signo. Então, a gente tem aqui 29 graus e 50 minutos de Áries. Quando a Lua chega a 29 graus e 60 minutos, nós já temos o primeiro grau de Touro. Então, a gente está numa fase de transição de signos. Isso é similar, é semelhante a um período do dia que é 6 horas da tarde. Então a gente pode dizer assim: às 6 horas da tarde não é dia, mas também não é noite. Está havendo dentro da claridade uma transição onde está havendo uma proeminência de uma força nova que está cada vez se tornando mais intensa, que nesse exemplo que eu estou trazendo é à noite. Mas isso também acontece 6 horas da manhã, onde a força que está sendo proeminente é a força do dia. E aqui nós estamos falando, então, de uma transição entre signos. Áries é querer, é ação, é conquista. Touro é força de materialização. Enquanto Áries é força de ação, Touro é força de materialização. E por isso que também é tão importante a gente ter as palavras, selecionar, ter, assim, como eu disse, né, ser seletivo nas palavras. Porque é um ciclo onde nós estamos com uma força crescente de materialização. E uma palavra ou uma intenção oculta, ela conduz essa materialização também. Então, por isso que é um mês onde a gente deve, como eu falei, ter cautela, ter reserva. A cautela e a reserva não quer dizer você reter tua ação, é você ter cuidado com tudo que gera ação. E o que gera ação?
A ação ela é composta por uma intenção, que essa intenção ela é fixa no pensamento e do pensamento vai para o movimento. Então você deve ter cuidado, vamos dizer assim, com essa extensão da ação. Uma intenção quer dizer uma ação interior, dentro de ti. A ação interior é nossos sentimentos. É importante você observar como que se encontra o teu sentimento. Se o teu sentimento está de animosidade, bebe um copo d'água. Usa um recurso que faça você refletir um pouco mais, que faça você segurar um pouco a tua ação para que aquela intenção, aquele sentimento modifique. Então, se você aguardar um tempo, essa animosidade, ela daqui a pouco já vai se apresentar numa outra intensidade, num outro nível, numa nova expressão, já é um outro movimento. Por isso que você deve reter tua ação aqui. Buscar um recurso, sabe? Conta carneirinho. Você também pode usar recursos elevados, medita, fala um mantra, faça uma oração. Isso são recursos para que dentro do tempo, o tempo é movimento constante, esse sentimento mude e você tenha uma ação mais assertiva. E que você tenha, então, uma capacidade de materializar, de trazer, de manifestar para o plano material aquilo que você está querendo conquistar. E que você, nesse mês, está dando o segundo passo em direção a isso. Então, finalizo aqui essa leitura e eu espero que esse nosso encontro te seja útil.